Amém, irmãos? 1, 2, testando. Amém? Que Deus seja louvado. Que Deus seja engrandecido. Que a minha e a sua vida possa ser impactada pela presença do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é bom. O tempo inteiro Deus é bom. Eu tenho certeza que há muitos lugares bons para nós estarmos, mas estarmos reunidos em torno do nome do Senhor é um privilégio que a gente não pode desperdiçar. Então, quando nós estivermos aqui, eu te convido a não desperdiçar essa oportunidade. Quando nós estivermos aqui como igreja, obrigado, filha, reunidos aqui, eu te convido a não desperdiçar, a não se distrair, a não se dispersar por meio de conversa, filhos, crianças ou ambiente, mas que você aproveite, preste atenção em tudo que é falado, tudo que é ensinado, tudo que é cantado e adore ao Senhor. Amém? Eu vou dar um recado só. Só estou abrindo a minha Bíblia porque eu estou com os olhos molhados e aí eu estou chegando um pouco, estou dando tempo para os olhos voltar ao normal. Eu conversava hoje com os presbíteros, diáconos da igreja, o pastor Adão. Nós vamos esse ano, se Deus permitir, for a vontade dele, todo mês tentar pregar uma série de mensagens aqui que possa iluminar os nossos corações, possam dirigir as nossas vidas, possam orientar as nossas famílias e possa direcionar a igreja também. E agora para janeiro, Deus colocou no meu coração um tema ou uma série de mensagens que nós vamos ministrar que chama-se O Espírito Santo, a Igreja e o Crente. E então eu quero ler para os irmãos o que eu escrevi, para a gente poder entender o que nós vamos falar no próximo mês, nesse mês. Essa série visa nos mostrar a autarquia e a divindade dessa que é a terceira pessoa da Trindade, mas que é absolutamente Deus. Mostrar a relação dessa pessoa com a igreja através do desfecho do plano eterno e o seu desenvolvimento na história da igreja. O crente e sua relação pessoal com essa pessoa, com a igreja e o exemplo maravilhoso que Deus tem para mostrar através de cada pessoa que compõe o seu corpo. Nós vamos desenvolver isso no próximo mês, nesse mês. Então, o que eu quero que os irmãos entendam é que durante esse tempo, nós estaremos falando do Espírito Santo, da relação que ele tem com a igreja, não apenas aqui, no sentido da igreja local, mas quando eu digo a igreja do Senhor, aquela que é a noiva dele, que não é necessariamente essa igreja aqui, mas que é a composição de todos os santos, em todas as igrejas, em todo lugar do mundo. E o crente, que é quem compõe a igreja, na sua particularidade. A gente precisa entender isso. Há uma relação do Espírito Santo com a igreja, com o crente. E essa pessoa crente, ela precisa compreender como que esse Espírito Santo se relaciona. Qual é a interferência dele na sua vida? Como é que ele dirige a sua vida? Como é que ele te orienta? Como é que ele rege você? Como ele te faz ser igreja? E como que você se relaciona com ele, sendo ele Deus? Então, são muitas coisas, a gente não pretende, pelo menos eu não pretendo, apresentar um estudo sobre isso, mas eu pretendo, se Deus me der graça, convencer o seu coração sobre esses três aspectos. Então, o Espírito Santo, a igreja e o crente. A gente vai juntar essas coisas e discorrer sobre elas. Hoje, como é o nosso primeiro culto do ano, eu queria fazer uma pergunta retórica, ou seja, você não precisa responder, mas você já começou alguma coisa esse ano? Não?
Você já começou, por exemplo, hoje eu estava com o Vitor e com o Eduardo, a gente vai cortar o açúcar. Vamos tirar o açúcar daqui de casa, pastor. Nós expulsamos, igual o Satanás uma vez, nós expulsou o açúcar. A gente vai expulsar o açúcar. Você já começou alguma coisa assim? Tipo, não, esse ano eu vou ficar tipo Arnold Schwarzenegger. Eu vou começar. Comecei, pastor, já andei 3 metros. Comecei uma caminhada agora, pastor, esse ano, que já faz... Quantos quilômetros você já andou? Já andei 3 metros. Foi a caminhada que eu fiz. Eu vou começar uma série de levantamentos. Eu sei que é bom, eu poderia até, inclusive, falar para você, irmão, anota aí algo que você quer fazer. Vamos fazer um exercício mental. Você não precisa anotar, não, mas vamos fazer um exercício mental. O que é esse ano que você gostaria de conseguir fazer? Algo que você gostaria de conseguir fazer profundamente. Não fala para mim, não precisa falar, não. É para você. Pensa aí com você. Algo que eu gostaria. Esse ano, por exemplo, a leitura bíblica que a Eduarda colocou. Irmãos, toda leitura bíblica, eu vejo ela como uma navegação. Às vezes eu chego no término da minha leitura anual e eu olho para trás das pessoas que disseram que ia ler. Irmãos, são cada naufrágio. Tem uns que parece lançamento de navio. Já viram isso, não? Já viram como é que funciona o lançamento de navio? Eles fabricam um navio, aí eles daqui a pouco soltam um navio assim. Irmãos, é um negócio absurdo. Aí às vezes o navio afunda já. Tem alguns que já afundam no começo da leitura bíblica. E é normal, eu entendo isso. Veja, irmãos, quando eu digo normal, eu digo acontece. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo parabéns, isso mesmo, abandono. Não, pelo amor de Deus. Se você tiver alguma dificuldade, isso não faz parte do plano, é um plus, né? Eu não vou cobrar por isso. Se você tiver alguma dificuldade com algum texto, alguma curiosidade, eu disponho o meu WhatsApp para você mandar a pergunta, eu respondo você, não tem problema. O pastor estava ali, por sinal, já começou, né? Fui na casa de uma pessoa, já tinha, nem sentei para tomar o café. Pastor, nós temos pergunta já. A irmã falou, não, deixa ele comer primeiro. Não, já tinha pergunta, pastor. Pastor, com quem que Caim casou, pastor? Se só nasceu homem. Já tem essas perguntas vindo já. Imagina. Mas eu sei que propor coisas e desejos é normal. Eu tenho vontade de fazer essas coisas. Mas eu já aprendi uma coisa e é sobre isso que eu quero falar. Eu quero hoje ministrar para você que está com projetos de começar o ano, emagrecer, engordar, ganhar dinheiro, correr, jogar bola. Eu não sei o que você está planejando. Ficar rico, ganhando. Não. Espero que não. Mas eu sei de uma coisa. Você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. E eu preciso que você saiba, já na introdução dessa pregação, eu já vou pregar ela toda, onde eu quero chegar. Você precisa saber de uma coisa. Você não vai conseguir. Pastor, esse ano eu quero ser um melhor marido. Você não vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Pastor, esse ano eu quero deixar o refrigerante. Você não vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Pastor, mas eu conheço gente que nem a crente consegue. Tudo bem, força de vontade. Mas você é crente, então você não vai conseguir. Porque a sua vida não pertence a você. Se é que tendes o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você não pertence a você. Então, o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, é verídico, é real. Pastor, eu quero casar esse ano. Você não vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Então, para a gente entender isso, eu quero ler o texto dessa noite, que está em Zacarias capítulo 4, um livro pouco lido. Zacarias é praticamente o apocalipse do Velho Testamento. Vocês vão chegar lá. Zacarias é um profeta considerado um dos profetas menores. Zacarias, Deus o levanta como profeta numa sequência de visões. Uma sequência de visões. Eu não vou me aprofundar em todas elas, mas assim, só para a gente entender. No capítulo 1,
a gente já tem uma visão. No capítulo 2 nós temos outra visão, no capítulo 3 nós temos outra visão, no capítulo 4 nós temos outra visão. Eu vou falar um pouquinho sobre essas visões, mas vamos ler o texto que é a nossa base hoje. Capítulo 4, versículo 6. Se puderem colocar aqui ou lá. Respondeu-lhe dizendo: esta é a palavra que do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir? Amado Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Recebe toda a nossa adoração nesse lugar. Nós não merecemos a sua presença no nosso meio quando nós cantamos, mas o Senhor prometeu e disse que o Senhor habitaria no meio dos louvores, e é real isso, Senhor. Isso não é uma história, não é algo para vender CD, Senhor. Isso não é uma coisa bonita para se falar enquanto ministra. Não, Senhor, isso é real, Pai. Isso é espiritual. E nós percebemos isso. Pai, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor me dê espírito de sabedoria e de entendimento. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando de vários espíritos, nós estamos falando do Teu Santo Espírito, que é o espírito de revelação, de conhecimento, de entendimento. Por isso, Senhor, eu te peço que Ele agora ocupe a minha mente, o meu coração e fale a cada coração. Mas não só a minha mente, nem só o meu coração, mas também a mente do Teu povo, a mente e o coração do Teu povo, para que a palavra seja misturada com fé, Senhor, e ela possa, Senhor Deus, dar fruto em nossas vidas. Faz assim, Senhor, nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, então só voltando aqui rapidinho, como eu disse, o livro de Zacarias é o Apocalipse do Velho Testamento. Na verdade, Zacarias ele tem grandes visões, e elas não apontam para a sua época só, elas também apontam para a época do fim. Zacarias, ele está falando ao povo, depois da volta da Babilônia, o povo queria começar a construção do templo, e sob a orientação de Deus, então eles começam a reconstruir o templo. Me lembra que Deus, quando quer retomar a construção do templo, a construção dos muros, Ele não apenas fala aos profetas lá ainda no exílio, Ele também fala até mesmo aos servos estrangeiros, como ao rei Ciro, onde Ele manda o rei Ciro liberar o povo para reconstruir Jerusalém, e manda dar dinheiro para eles, e ele manda entregar despojos, dinheiro, fortuna para reconstruir aquilo. Zacarias então começa a falar sobre isso. E se você ler o versículo capítulo 1, o versículo 16 vai dizer uma coisa importante, porque o capítulo de Zacarias já começa com isso. Já começa dizendo assim: portanto, assim diz o Senhor, voltai-me para Jerusalém com misericórdia. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Ou seja, Deus já começa em Jerusalém, em Zacarias, no capítulo 1, já falando dos pecados que o povo cometeu e de que ele se voltou para aquele povo, de que Deus está com misericórdia. O olhar de Deus é um olhar de misericórdia para aquele povo. A gente sabe disso porque ele começa no texto falando que o povo pecou, que o povo precisa se arrepender, que o povo precisa voltar a se arrepender para começar a obra. Ou seja, antes de começar a reconstrução do templo, Deus já está falando que Ele quer que reconstrói o templo, mas primeiro Ele quer que o povo se converta dos seus maus caminhos, que o povo se arrependa daquilo. No capítulo 2, se você prestar atenção, o versículo 5 vai dizer assim, ó: pois eu, diz o Senhor, serei para eles um muro de fogo em redor, para a glória estarei no meio dela. Ou seja, Deus está prometendo
que eles vão começar a construir e que ele estaria no meio deles, lembrando aquela saída do Egito, onde ele colocou uma coluna de fogo para guardar o povo na escuridão. Porque essa empreitada de reconstruir o templo não seria fácil. Haveria alguns levantes. Quem lê Neemias sabe que Tobias e Sanbalate se levanta contra eles. Mas Deus, para levantar o muro, Deus é o muro para levantar o muro. Ele promete isso, de que ele vai ser um muro de fogo. Às vezes até a diaconisa Vânia tem essa mania aqui de copiar esse texto e fica: Deus, levanta um muro de fogo em volta do teu povo, né? Com toda a graça dela. E é verdade, Deus, ele promete isso, ou seja, ele cuida disso. No capítulo 3, é interessante o versículo 7 e 8, olha que interessante. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares em meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e eu te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que te assentam diante de ti, porque são homens potentosos, e eis que eu farei vir o meu servo. Ele já está anunciando uma profecia messiânica. Deus está olhando para a estrutura sacerdotal e está vendo que ela está em pecado. Na visão, o sacerdote, o sumo sacerdote, está com as vestes sujas. E ele já não poderia mais se apresentar ao templo, ou seja, vai se construir o templo, mas como é que são os sacerdotes? Estão com vestes sujas. Deus então olha para eles dizendo: eu vou arrumar isso. Eu vou restaurar, eu vou colocar vestes novas. Mas ele já está falando de alguém que vai restaurar completamente. Nós falamos disso hoje na escola dominical. Já apontava para o renovo. O renovo aqui é Jesus. Mas no capítulo 4, e isso é importante, ele começa a falar algumas coisas interessantes. Ele mostra para nós que ele vai trazer o seu Espírito. Ele mostra para nós que tudo aquilo que ele vai fazer, todo aquele esforço de Zorobabel, de Josué, ele diz assim: isso não vai ser feito pela força de vocês, não será nem com força nem com violência, vocês não vão conseguir fazer. Isso será feito pelo poder do meu Espírito. E aqui hoje eu quero começar essa série de pregação. Meu irmão, você talvez não soubesse, ou talvez, como o livro que a Sofia está segurando ali, e ela falou que vai começar a ler amanhã, talvez você tenha vivido uma vida de negligenciar o Espírito. Eu disse para ela, quando eu cheguei ali, que vi o livro que ela vai ler, eu disse: você não tem noção, isso é uma confirmação do que eu vou pregar essa noite. Talvez nenhuma das 3 pessoas da Trindade tenha sido tão negligenciado como o Espírito Santo no nosso meio. Alguns o negligenciam, e para mim é uma negligência, ao considerar a sua presença na igreja por meio dos dons. Não reconhecer o ativo manifestar do Espírito nos dons no meio da igreja, para mim, biblicamente, teologicamente, é uma maneira de negligenciar a ação divina dessa pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade. Mas talvez nós estejamos negligenciando ela quando nós achamos, por exemplo, que ela é algo, ou a presença do Espírito Santo é algo exclusiva dos pastores, dos pregadores, ou até mesmo dos momentos de culto de domingo. Quando é que a gente sente o Espírito Santo? Quando o presbítero Ricardo canta, quando ele chora, quando ele manifesta aqui, quando nós nos reunimos em louvor, quando a comunidade do corpo de Cristo, ela se reúne, então o Espírito habita no meio dos louvores, então a gente lembra que há o Espírito Santo. E talvez a maior negligência que nós temos quanto à pessoa do Espírito Santo é o desprezo diário da sua divindade e da sua autoridade em nossas vidas. Por isso, eu quero começar esse ano dizendo para você: eu não sei o que você deseja fazer, como que você quer. Pastor, eu quero começar esse ano com isso, com aquilo. E eu estou falando de coisas comuns, eu ainda não estou falando de coisas espirituais. Eu não estou falando se você quer se tornar um presbítero, se você quer se tornar um diácono. Eu não estou falando que você quer ter dons. Eu não estou falando que você quer buscar graças sobrenaturais sobre a sua vida. Eu nem estou falando disso. Mas também essas coisas
Você depende do Espírito Santo. Mas eu estou tentando trazer você para uma realidade de que as mínimas coisas comuns na vida do crente, a vida mais ordinária do crente, ele precisa da ajuda do Espírito Santo. A expressão aqui é assim: não é nem por força, nem por violência. Se eu fosse colocar essa tradução aqui numa ideia original, eu diria: não é nem por esforço e nem por muito esforço que você vai conseguir, mas isso acontecerá pelo poder do Espírito. Sabemos que alguns textos do Velho Testamento não cabem para nós. Alguns textos estão realmente relacionados exclusivamente à época, ao momento e tal. Mas nós temos textos que são atemporais. E nós temos expressões bíblicas que são, mesmo no Velho Testamento, mesmo escrita no caso aqui, há 600 anos antes de Cristo, nós não temos como deixá-las fora da nossa vida. Alguns textos, eles são assim, estão no Velho Testamento, mas eles não são só para épocas, eles são atemporais. Esse é um deles, em que você precisa entender porque ele está falando da pessoa do Espírito. Então, ou seja, ele está dizendo que por mais que Zorobabel tivesse um chamado, e por mais que Josué tivesse uma convocação, eles não iam conseguir fazer isso. É como se eles estivessem dizendo: está vendo tudo isso que eu estou falando que vai acontecer? Não vai acontecer pelos seus esforços. Não é que você não tem que se esforçar. Não é que você agora deve então começar a relaxar. Já que não é pelo meu esforço, eu vou ficar deitado até que o Espírito Santo me acorde para eu ler a Bíblia e fazer minha leitura. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você vai se esforçar. Mas quando você terminar de se esforçar, e se esforçar muito, está morrendo de sono, mas está ali tentando ler os últimos versículos para não deixar a sua leitura anual passar de batido. E quando você terminar, você falar assim: consegui. Eu quero que você lembre que isso foi graças ao Espírito Santo. Ele não anula o seu esforço, mas ele é quem te fortalece para chegar ao fim do seu propósito. Então tudo aquilo que você sonha em realizar não ocorrerá sem a ajuda dele. Por quê, pastor? Porque nós somos selados por ele. Quando você recebe Jesus, quando você reconhece ele como seu Salvador, quando você tem ele como seu Senhor e Salvador, você é marcado. Você é, eu vou usar uma expressão popular, atual hoje, você é tatuado. Por sinal, essa deveria ser a única tatuagem que um crente gostaria de fazer. Ser tatuado por Deus. Inclusive, uma das coisas mais polêmicas da igreja, da doutrina, da fé, do Apocalipse, é a ideia de que nós, nos últimos tempos, precisamos tomar cuidado com a marca da besta. É só a marca, porque besta nós já somos, né? Com a marca da besta, porque muita se fala sobre isso, não é verdade? Não. Que será um chip na testa, um chip na mão, ou sei lá, um carimbo, que alguém vai pum na sua testa, não é assim, não? A gente tem muita coisa sobre isso, mas uma das coisas que todas essas analogias, elas são muito superficiais se a gente parar a pensar. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, menosprezar nenhuma interpretação e dizer porque eu sei o que é. Mas uma das coisas que eu não tenho dúvida de que não tem nada a ver com isso. Não é um chip, não é uma marca na testa. Mas quando a Bíblia fala que nós seremos marcados, que aqueles que não marcar não poderão comprar, não está falando disso. Está falando literalmente, se você prestar atenção e estudar mesmo um pouco mais o que Apocalipse ensina, é sobre uma ideologia. É sobre algo que ocupará a sua mente. E veja que a marca está na testa e na mão, porque todo tipo de ideologia, ele acontece aonde? Na nossa mente.
E como que ela vai para a mão? Quando eu pratico. Primeiro eu acredito naquela ideologia. Primeiro eu vivo aquela ideologia. Eu acredito que aquilo é real. Então o anticristo instalará no mundo, através da besta do Apocalipse, o sinal da besta. O que é? É convencer os corações, as mentes de uma ideologia. Então eles acreditarão nesse sistema que governará o mundo. E eles acreditarão tanto que eles praticarão, e as mãos farão o que a mente concorda. Essas são as marcas. Pastor, mas é assim tão simples? Irmãos, é só nós entendermos, porque o espírito do diabo, ele é a marca. E como é que ele marca os seus? Os filhos do diabo são marcados com o espírito do diabo, pela ideologia que controla a mente e que deliberadamente controla as mãos. Uma vez que isso acontece, nós precisamos olhar para nós. E nós, pastor? Efésios 4, 30. Não vos aborreceis o Espírito, pelo qual foste selados, marcados. Nós também recebemos a marca. Quem é filho também tem a marca. Qual é a marca do crente? O Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo marca o crente? Implantando nele a mente de Cristo. Como é que eu sei que você é crente? Quando eu vejo você pensando coisas eternas, coisas celestes, coisas do reino, coisas que interessam a Deus. Eu falava hoje de manhã sobre o que eu creio para os últimos tempos, que se essa igreja atual, e quando eu digo essa igreja atual, ela não passar pelo entendimento de que ela precisa ser tocada em várias áreas. Quer ver? Uma delas foi a que eu falei de manhã, a área, por exemplo, da roupa. No passado se falava muito de roupa, se pregava muito roupa, não é verdade? Aí falaram que estava errado, mas talvez porque, por falta de entendimento, começaram a implantar na igreja dogmas que o Senhor não quis. E isso se tornou doutrina de homens e não de Deus. Pastor, então tem uma doutrina de Deus para a roupa do crente? É óbvio que tem. E como é que ela funciona? Ela funciona na seguinte ordem, e infelizmente nós invertemos, falávamos isso de manhã. Ela funciona: decência, beleza, contemporaneidade. O que é contemporaneidade, pastor? É a moda. É a moda. A moda, ela é contemporânea. Porque veja, hoje eu estou aqui de terno, gravata. Há 30, 50 anos atrás eu estaria de chapéu, talvez, suspensório, né? As mulheres estariam todas aqui com uma bolsinha, com um coquezinho, um penteado diferente. Mas veja, então a moda, ela representa a contemporaneidade. Mas o que nós estamos fazendo? O que a igreja atual, o que os cristãos atuais estão fazendo? Eles estão invertendo. Eles estão fazendo o seguinte: eles estão seguindo a moda em favor da beleza, que muitas vezes não é belo, e desprezando a decência. Vou dar um exemplo. Chega aí, Vitor, por favor. Vou usar o exemplo do Vitor, que está mais diferente que eu. Pronto, sobrou para mim, né? Não, mas é um bom exemplo. Você vai ser um bom exemplo. Olha só. O Vitor está vestido, bonito. Está bonito. Principalmente para a mãe dele e para a mulher dele. Está na moda. É contemporâneo. Hoje se usa camisetas assim, ó. Tá vendo? Com estampa. Eu odeio camiseta com estampa. Mas... não, eu gosto do Lutero, eu não gosto é da estampa. Mas tem alguma indecência aqui? Não. O gosto, o belo, ele é variável. Por quê? O que ele gosta
eu posso não gostar. O que ele acha bonito, eu posso não achar. Mas ele pode gostar de algo que eu não gosto, sem abrir mão da decência. E eu posso gostar de algo que ele não gosta, sem abrir mão da decência. Obrigado, Vitor. Um exemplo simples, de duas pessoas vestidas completamente diferentes. Talvez eu ainda abrace alguns períodos contemporâneos. Não só o de agora, porque terno é uma coisa que, irmãos, passa ano, entra ano e não cai fora. Se tem uma roupa que não fica fora de moda, é eterno. Raramente um estilo muda, pouca coisa. Mas há 30 anos eu estaria bem vestido. Hoje talvez eu esteja mais ou menos, que minha mulher falou, não está combinando muito não, mas tá bom. Mas veja, ainda assim, de maneira nenhuma nós abrimos mão da decência. Pastor, por que isso acontece? Por que a menina na igreja, a mulher na igreja, às vezes, ela sacrifica a decência em favor da beleza ou da moda? Às vezes a moda tira pano, aí aparece coisas que não precisava. Mas por que ela usa? Porque é belo? Talvez. Mas ela sacrifica a decência. A igreja atual vai ter que voltar para a ordem bíblica. Decência, belo, contemporâneo, ou a moda. O belo é sugestivo, talvez variável, não dá para a gente saber exatamente o que é belo, mas desde que seja decente, a gente precisa compreender isso. E como é que isso vai acontecer? Pela interferência do Espírito Santo. Você precisa começar a se sujeitar a Ele. Se você é marcado pelo Espírito, isso vai começar a te incomodar. Então quer dizer que daqui a um ano eu vou ter que vir de terno na igreja? Não. Talvez daqui a um ano eu tire o terno. Talvez daqui a pouco eu tire a gravata. Eu estava até brincando com o presbítero Ricardo. Acho que eu vou adotar esse negócio de ficar sem gravata na igreja, porque está ficando caro. Vou parar de usar terno. Talvez eu vou me vestir mais igual o Isaac. Fica mais moderninho, porque pelo menos é mais barato. Meta uma camiseta regata. Não, regata não. Meta uma camiseta, também não exagero. Que aí sai do decente, né? Vamos tomar cuidado. Porque o Espírito Santo, ele representa a vontade de Deus. Nós temos um compromisso aqui nessa igreja, já há alguns anos a gente tem falado sobre isso. Nós estamos comprometidos com Deus e com a igreja, de que nós não nos reuniremos aqui para não estarmos bebendo, comendo, brincando, reconhecendo pessoas, vendo pessoas. Não! Nós nos reuniremos aqui pela presença do Senhor. Mas olha que interessante, por incrível que pareça, toda vez, no Velho Testamento ou no Novo, a palavra que nós... Deixa eu desbloquear aqui para pegar a cola. A palavra que nós conhecemos como presença, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, também é traduzida pela face. No hebraico, por incrível que pareça, a palavra presença é panim, que representa, que é a mesma palavra usada para face. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos ante a sua face. E quem apresenta-se perante a tua face? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem se colocará ante a face do Senhor? O Salmo fala isso. Aqueles que têm mãos limpas, coração puro. Só que a expressão presença, ela também é traduzida biblicamente por uma pessoa: o Espírito. Quando nós falamos a presença de Deus está nesse lugar, nós estamos apenas tentando dizer para os irmãos que o Espírito Santo está nesse lugar. Quando nós falamos que a presença de Deus chegou num lugar, nós estamos tentando dizer para a pessoa que o Espírito Santo está nesse lugar. Quando nós falamos, quando alguém diz para mim, eu já tive algumas experiências como essa: eu vejo Deus em você, pastor. Eu fico feliz porque Ele não me vê, Ele está vendo o Espírito Santo em mim.
Quando alguém tem uma experiência de ver Deus em alguém, num ato, eu vi Deus no irmão que socorreu, eu vi Deus no irmão que foi orar por mim, eu vi Deus no irmão que foi operar algo na minha vida, eu preciso dizer para você, quando você fala isso, você viu o Espírito Santo. Porque nós estamos no tempo da graça e a expressão de Deus e de Jesus, ela se resume a uma pessoa: Espírito Santo de Deus. O rosto de Jesus é revelado pelo Espírito Santo. A sua adoração, ela será maior ou menor com a ajuda do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para adorar a Deus. Pastor, eu estou com um negócio esse ano. Eu quero esse ano adorar a Deus melhor. Você vai precisar da ajuda do Espírito Santo, porque não será nem por força nem por violência. Não vai adiantar você subir uma escadaria de joelho. Não vai adiantar você fazer 300 jejuns no ano, não vai adiantar você jogar a televisão fora, quebrar o celular, sair das redes sociais. Você precisará da ajuda do Espírito Santo para adorar a Deus de verdade, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E um homem convencido por essas três coisas, ele se torna o adorador que o salmista Davi costuma falar. É um homem que tem o seu coração trabalhado. Eu queria nessa noite, se você puder, guardar no seu coração. Eu quero ser rápido, não quero demorar. Guarda isso. Espírito Santo, então eu não consigo fazer nada sem você? Aí ele vai dizer sim. E aí você precisa então dizer: então me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda porque eu queria ser uma mãe melhor, mas eu não consigo. Ele te ajuda. Se você é filho de Deus, você é selado por esse Espírito. E o que é isso? O mesmo exemplo da marca da besta serve para nós usarmos aqui. É uma ideologia que governa a sua vida, que desce sobre você. E ela implanta sobre você o costume do reino, a moda do céu. Você é influenciado pelas coisas eternas. Ah, pastor, mas é normal, até tem crente hoje que namora também e faz as coisas até já antes do casamento. Não é isso. Ah, se o Espírito Santo dirigir você. Eu dei um testemunho um dia desse, contando aqui, falando que quem tem o Espírito Santo, ele não precisa que o pastor diga, que a igreja comece a dizer. O Espírito começa a tratar ele. A cultura do reino, ela vem sobre a mente dele. Quando nós oramos assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo: Espírito Santo, venha sobre nós. Quando nós dizemos: venha a nós o teu reino, instala em mim aquilo que te agrada, nós estamos dizendo: Espírito Santo, o que Jesus gosta que eu faço? O que Jesus queria que eu fizesse nessa situação? A pergunta é: o que Jesus queria que eu fizesse? No lugar de Jesus, no meu lugar, o que Jesus faria? Isso só é possível pela influência, pelo governo, pela sugestividade, pela pressão, pela orientação, pelo poder do Espírito. Pastor, eu tenho um pecado, que eu tenho um vício, e eu não consigo deixar. Você não vai deixar se o Espírito Santo não te ajudar. Você precisa pedir ajuda para o Espírito Santo. Pastor, eu tenho a mania de gritar com a minha mulher. Você não vai parar de gritar com ela se o Espírito Santo não te ajudar.
Pastor, eu tenho mania de ser grosso com meu marido. Você não vai conseguir deixar se o Espírito Santo não te ajudar. Você precisa reconhecer que não é por força nem por violência, não é se autopunindo, não é ficando calado, não é rangendo os dentes, não é engolindo o sapo, é dizendo: Espírito Santo, traz sobre mim o seu governo, controla a minha vida, a minha mente, o meu coração, as minhas vontades. Se você permitir isso, Ele vai mexer com tudo que você faz. Ah, mas pastor, eu já tenho uma prática errada na minha relação. Ele vai fazer você abandonar isso. Mas pastor, eu e meu namorado, a gente já não sei o que. Ele vai dar poder para você. Não confie na sua carne nem na sua força. É Ele quem vai te ajudar. Não é por força nem por violência. Mas você precisa ser convencido no seu coração de que isso não agrada a Ele. Eu já vi gente passar uma vida inteira, estar casado, leva uma vida de casado, porque deixa eu explicar uma coisa para você. Na Bíblia, irmãos, dividem responsabilidades, tem relação íntima, moram na mesma casa, é casado. Você já precisa tratar essa mulher como sua esposa, digníssima esposa, não é tratar só como esposa. Mas eu já vi gente assim, que vive e trata a mulher como digníssima esposa, ama, respeita, honra, é fiel. Quando chega na igreja, quando conhece Jesus, era uma coisa que nunca ocupou a mente deles, nunca perturbou aquele marido, nem passava no coração dele. Para ele, na verdade, quando alguém perguntava assim: você é casado? Ele disse: sou. Muito bem casado, inclusive. Mas nunca casou no cartório, nunca recebeu uma bênção do pastor da igreja. Mas quando entrou na igreja, a primeira coisa que faz já, sem ninguém precisar falar nada, o Espírito Santo já começa: você precisa acertar isso aí. A igreja não precisa pregar isso. Por sinal, eu estou falando isso aqui, mas porque eu estou contando uma experiência que eu já vi vários casos. Por que a pessoa de repente quer casar? Porque o Espírito Santo quer que ele faz as coisas certas. Porque a cultura do reino, ela diz para a gente não dever nada aos homens, nem a ninguém. Então o que o Espírito Santo faz? Ele começa a constranger o coração. Se é o marido, ele começa a dizer: bem, a gente precisa acertar um negócio. Ah, amor, tantos anos, não precisa. Bem, a gente precisa. Estou sentindo um negócio diferente aqui, bem. Ou a mulher já começa a sonhar, desejar. As coisas precisam ser acertadas, porque a cultura do reino, ela não é implantada apenas, e quando eu digo apenas, eu não digo diminutivamente, pelo contrário, eu digo com toda a honra e com toda a glória, pela Bíblia. Porque até porque esse Espírito que implanta o reino, ele não implanta nada que está aqui fora. O Espírito Santo não é um arrepio, não é um pulo. O Espírito Santo não é sentir uma emoção no culto. O Espírito Santo não é um choquinho de tremer na igreja. Não, o Espírito Santo não é isso. Essas coisas são manifestações que ocorrem com alguns, ou às vezes não ocorrem com ninguém. Tem gente que passa a vida inteira, nunca sentiu um arrepio, mas tem o Espírito na vida dele, porque a mente dele é influenciada pela palavra e pelo Espírito que habita nele. E se ele está num lugar onde está sendo ensinada uma doutrina fora da Bíblia, ele não precisa conhecer plenamente a Bíblia, porque o Espírito que está nele começa a dizer: isso não cabe para você, isso não entra. O pastor chega e diz assim: não, traz a camisa do teu filho para eu orar por ele. Ele fala: pastor, eu não senti muito no meu coração disso não. Ele começa a perceber algumas coisas. Ele começa a entender que todas as coisas que o Espírito faz não são diferentes do que a palavra ensina. E elas ocorrem de maneira harmônica, profunda e real. E se nós quisermos, irmãos, começarmos bem esse ano, terminar bem e começar melhor, eu não vejo outra maneira
a não ser nós nos rendermos ao poder do Espírito de Deus. Devoção. Nós começamos bem. Veja, a maioria da igreja já adotou a ideia de ler a Bíblia. Irmãos, não há nada melhor. Se você quer conhecer o Espírito Santo, leia a Bíblia. Não há nada escrito aqui de poderoso, de maravilhoso, de soberano, de grande, de tremendo, que não tenha a ação dele. Até porque antes de tudo começar, ele já estava lá. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele sempre esteve presente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem as marcas dele. Quando você olha uma planta, sim, tudo foi feito por ele. Sem nada do que é feito existe sem ele. E essa expressão não é só sobre Jesus, é sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele é participante, ele é atuante. Nada, o chão que você pisa, os lugares que você vai, o céu que você contempla, o calor do sol que você sente na pele, tudo tem ação do Espírito Santo. Em tudo ele participou. Mas o que eu estou tentando dizer para você é que ele quer participar mais do seu dia. A igreja atual, ela precisa parar de achar que ter o Espírito Santo é entrar na igreja e chorar. E aí volta 6 dias da semana como se não existisse um Senhor com você, o Eterno habitando com você. E aí você desliga Deus. Eu falava isso com o Vitor hoje. Aí desliga Deus no domingo. Saiu daqui, desliga Deus. Volta, quando entra por aqui, aí sente Deus de novo. Não, meus irmãos. Estou falando de uma cultura que é implantada sobre nós. O Espírito Santo, ele instala na sua mente a mente de Cristo. E aquilo, todas as coisas, lembra da promessa que Jesus disse que ele faria? E ele vos ensinará todas as coisas. Jesus não ensinou todas as coisas, mas deixou a incumbência ao outro Consolador que viria, que ele rogaria que viesse no lugar dele. E esse outro Consolador ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. Pastor, a Bíblia não fala com quem eu vou casar. Então ore, o Espírito Santo dirá. Ele dirá, largue essa pessoa, porque sua vida não será bênção com ela. Ele dirá, se agarre a essa pessoa, porque eu junto propósitos e eu faço coisas quando eu quero. Ele dirá, eu estou falando para quem está namorando, mas marido, casado, pelo amor de Deus, não esquece. Não pega isso não, Estou falando para quem está namorando, quem está noivo. Agora, para você que já casou, o versículo é outro. Tome a tua cruz e siga-me. Tô brincando. Segue-me, né? Amados irmãos, eu quero te convidar. Nossa, já deu 8 horas. A nós agora entregarmos, reconhecermos juntos aqui, admitirmos que a gente entendeu. Espírito Santo, entendi hoje. Sentir eu não consigo fazer. Pastor, eu e minha esposa estamos querendo comprar um carro novo, mas a gente descobriu que sem Jesus não vai dar para fazer, que sem a ajuda do Espírito Santo não dá para fazer. A gente quer reformar aquele golzinho lá, né? A gente quer deixar ele em ponto de bala. A gente precisa pedir ajuda para o Espírito Santo. Sabe por quê? Olha que legal. Vou dar um testemunho meu. Eu e minha esposa estávamos dizendo assim. Tinha batido o carro, bateram em mim na verdade. A pessoa não pagou e tal. O Siena. E a gente falou assim, não, mas a gente vai se arrumar e vai arrumar esse carro. E a gente foi orar. Ela eu não sei, mas eu estava orando.
A gente foi orar. E eu sei que Deus deu outro carro para nós. Estamos pagando, né? Mas já é nosso. A gente precisa confiar nele. Eu quero ler só mais um versículo. Cadê? Sei que já terminou meu tempo. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu vou ler o versículo 6 de novo. Só dos 2 pontos para frente. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas eu quero ler um texto e fazer um breve comentário. Diz assim: porque quem despreza os dias de coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Sabe o que esse versículo está falando? Quando a Bíblia fala 7 olhos, 7 espíritos, não são 7. São virtudes que pertencem a um único espírito. Quando você lê Isaías 11, aquele que tem os 7 espíritos de Deus, não são 7 espíritos. Nossa, virou aula, né, pastor? Quando você lê Apocalipse, os 7 espíritos, não são 7 espíritos, não confunda. São 7 características do mesmo espírito, que está na pessoa de Jesus. Por isso o Espírito Santo também é conhecido como Espírito de Jesus. Mas o que eu queria que você prestasse atenção é o versículo 10. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas? Quem? Ele está dizendo assim, para Zorobabel e para Josué: quem é que está desprezando os dias das coisas pequenas? Quem é que está achando que o começar dessa reforma, os pequenos blocos, as pequenas ações não tem valor? Quem é esse que está fazendo isso? Não sabe que quem está fazendo isso, na verdade, quem começou com essas coisas pequenas é aquele que tem os 7 olhos. O que eu quero dizer com isso, para terminar? Até o Espírito Santo começa com coisas pequenas. O Espírito Santo não está pegando você e dizendo assim: não, agora, é 880. Não. O Espírito Santo está dizendo: começa. Quem é que está desprezando você porque você ainda não conseguiu ler todos os dias da proposta de leitura bíblica? Quem é? Quem é que está desprezando? É a Eduarda? Ah, eu vou pegar ela. Estou brincando. Quem é que está desprezando? O Espírito Santo olha para o seu esforço, mas ele está dizendo: confia em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sei que essa fala é de Jesus, mas ela cabe ao Espírito Santo porque ele é Deus. Então essa noite eu queria convidar você, nós vamos ficar em pé. Eu falei com o pessoal hoje de manhã, o grupo de consagrados, que hoje por mim a gente teria feito um culto não de família, nós teríamos feito um culto de oração. Mais de oração do que louvor, mais de oração do que pregação. E eu quero terminar esse culto aqui. Mas eu queria convidar você a orar. Eu queria convidar você a pedir a ajuda do Espírito Santo. E aí eu preciso ensinar, porque toda vez que eu entro nisso, eu preciso ensinar alguma coisa. Até uma cultura de que não se ora ao Espírito Santo. Porque toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Sim. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Nós não oramos ao Espírito Santo, no sentido de que, nós falamos com Ele. Mas as nossas orações, que nós conversamos com Ele porque Ele é Deus, nós a pedimos em nome de Jesus.
até o Espírito Santo realiza em nós aquilo que nós pedimos em nome de Jesus. Então, quando nós dizemos, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo opera em mim, eu preciso conseguir deixar isso, ou preciso conseguir praticar isso, ou preciso terminar isso, ou fazer isso, eu então oro dizendo, Espírito Santo, me ajuda nisso, em nome de Jesus. E por que, pastor? Porque a nenhum outro nome foi dado, no céu, na terra, ou debaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos, e pelo qual possamos ser ouvidos por Deus. Então, agora nós vamos orar e falar ao Espírito Santo. Nos dirigimos a Ele sim, mas nós oraremos em nome de Jesus. Pastor, isso é sério? É sério. Isso é uma doutrina séria, irmãos. Eu creio firmemente nisso, biblicamente. Isso é uma confissão de fé minha. Não minha não, dos homens de Deus na história da Bíblia. E eu quero começar intercedendo por você. Mas depois eu quero te dar um tempo para você orar. E eu quero dar um tempo para você apresentar os seus propósitos. Pastor, esse ano eu estou com propósito, fazer isso. Lembra que eu pedi para você fazer uma lista mental aí? Agora é hora de você usar essa lista. Um propósito que você está no coração. Eu brinquei com o Vitor e o Eduardo porque eles estão com esse propósito de deixar o açúcar. Hoje eles tomaram porque a gente foi lá e atrapalhou a vida deles. Mas a gente não é do diabo não, é eles que são fracos. Porque eles podiam ter comprado coca sem açúcar para eles e para nós outros. Mas não, eles preferiram. É fraqueza deles, a culpa não é minha não. Mas, lembra que eles falaram isso? Eles precisam dizer isso para Deus. Pastor, mas uma coisa besta dessa, irmãos, nós estamos falando de Deus. Não há coisas bestas para os filhos de Deus. Deus não ouve você como sua mãe te ouve às vezes. Eu estava brincando isso com a Priscila. Às vezes a Sossô fala tanto, que a Priscila precisa falar assim, pelo amor de Deus, me dá paz, me dá. Isso não acontece. Cadê a Sossô? Sossô, isso não acontece com Jesus. Você pode falar. Ele nunca vai dizer assim, ai, para que você já está. Não. Deus tolera até as viagens na maionese que ela dá, sabe? Deus tolera até isso. Então eu quero orar aqui agora por você. Mas eu quero que você faça uma oração quando eu terminar. Apresente ao Senhor todos os seus desejos para esse ano, todos os seus propósitos. Vamos começar melhor, vamos começar bem. Pastor, eu quero dobrar o meu joelho. Pastor, eu quero levantar minhas mãos. Pastor, eu quero falar. Meu irmão, eu quero que você esteja, onde há o Espírito, aí há a liberdade, lembra? Quero que você fique à vontade diante dele. Aí se eu terminar aqui e você quiser continuar orando, fique à vontade. A gente encerra o culto, vai embora e você fica aí. Fica à vontade. Eu deixo a chave com você. Mas eu queria que você hoje desse lugar para ele. Amado Deus e Pai, nós viemos diante de Ti, no nome santo de Jesus. E nós queremos nos dirigir ao Teu Santo Espírito esta noite. E como pastor, eu me dirijo a Ti, Santo Espírito de Deus, te pedindo que olhe para cada coração que está aqui presente, cada pessoa que entrou aqui hoje, que nos acompanha pela internet. Ai, Espírito Santo, o Senhor agora que esquadrinha os corações, o Senhor Espírito Santo, que conhece agora os pensamentos, as intenções do coração, sabe o que está passando em cada mente agora, desde a criança de colo, até o adulto, o velho entre nós. Tu conheces. Eu te peço agora, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Nós precisamos da sua interferência na igreja, mas nós precisamos também da sua interferência em nossas vidas individualmente,
da sua relação conosco, na vida do crente. Espírito Santo, eu te peço, trata cada pessoa que está aqui, que precisa ser mudada, moldada, transformada, gente que precisa ser convencida do batismo, gente que precisa ser convencida de deixar uma prática, gente que precisa ser convencida de começar uma prática. Espírito Santo, faz esta obra. Nós vimos aqui no livro de Zacarias que não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito, Senhor Deus. Então nós te pedimos, pelo teu Espírito, opera em nós, tanto querer quanto efetuar, porque é o Senhor que opera em nós, e o Senhor opera em nós através do teu Espírito. E nós que fomos selados, nós te pedimos, vem agora com a cultura do reino sobre a nossa mente, manifestando em nós, no nosso coração, na nossa mente, aplicando, nos dando força para nós aplicarmos em nossos atos, em nossos comportamentos, de maneira prática, Senhor, aquilo que é a sua vontade. Faz isso no meio da tua igreja. Eu oro, Senhor, sobre o teu povo. Opera isso. E agora, Espírito Santo, ouve a oração do teu filho agora. Não despreze a oração que cada um está fazendo agora, individualmente. Cada pessoa agora está aqui, ante a face do Senhor, ante o Espírito de Deus, ou em casa, na frente da televisão, no celular, assistindo esse culto agora. Não, eu espero que não esteja assistindo, eu espero que esteja cultuando também, cultuando com toda a intensidade, com todo o coração, com toda a verdade, com toda a veracidade, com toda a honra, com todo o zelo. Que ele sinta a sua presença, influência, manifestação e poder agora. Oh, aleluia. Espírito, quando a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, é o Espírito que habita no meio dos louvores. Quando nós falamos que Jesus está na igreja, nós estamos falando que é o Espírito que está na igreja. E quando nós falamos que Deus está ministrando, está operando na igreja, nós estamos falando que o Espírito Santo, que é Deus, Ele está operando na igreja. Então quando você diz que ora a Deus, você está orando ao Espírito Santo. Então aproveita agora. Conta para Ele qual é o seu propósito. Conta para Ele qual é a sua vontade. Conta para Ele aquilo que você está querendo que aconteça esse ano na sua vida, mas que você está dizendo que vai fazer, mas você confessa que você não consegue fazer, que você precisa da ajuda dEle. Deus, eu quero ler a Bíblia esse ano. Então você diz para Ele essa noite: Espírito Santo, me ajuda, porque eu nem comecei e eu já vi que eu sou fraco para fazer isso. Eu preciso da sua ajuda. Nunca se fez tão verdadeiro o ditado: com a ajuda de Deus eu vou conseguir. Sim, a ajuda de Deus se chama Espírito Santo. A ajuda de Deus significa a influência e o poder do Espírito Santo na sua mente, no seu corpo e no seu coração. Espírito Santo, ajuda os teus filhos essa noite, por favor. Aleluias. 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 Aleluias.
pode continuar orando. Madison, vem aqui, por favor. Aleluia. Filho, enquanto você louvava hoje, eu te curava. Enquanto eu te ouvia cantar, eu operava sobre você uma cura. Não é por remédios que você será sarado. Não será por remédios, nem por tratamentos, nem diagnósticos. Vá ao médico. Faça tudo o que a ordem natural pede. Mas confia no meu poder na sua vida. Eu sou o teu Deus que te curo. Eu sou o Deus que saro a sua mente. Eu sou o Deus que devolve o seu sono tranquilo. Eu sou o Deus que acalma a sua mente, a sua alma. Eu sou o Deus que te tomo pela tua mão direita e te ajudo. E te digo, não temas, porque eu te ajudo. Enquanto você louvava, eu operava em você. Saiba disso essa noite. Volte para a tua casa com a cura, com a sua cura, com o seu milagre, porque eu sei que mesmo com todas as dores, não falta um cântico nos seus lábios. Com todas as suas aflições, eu uso os seus lábios para me adorar. Vai para a tua casa hoje e viva a cura que eu te entrego essa noite. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Nós vamos orar, estarei encerrando. Amado Deus e Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Nós queremos confessar que nós precisamos da intervenção. E nós queremos admitir que terão horas, Senhor Deus, talvez momentos ao longo desse ano, e que nós precisaremos que o Teu Espírito Santo faça quase tudo, porque nós não conseguimos fazer, Senhor. Nós reconhecemos que não será por força nem por violência, será pela ação do Teu Espírito. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Foi isso que o apóstolo Paulo ouviu. Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Traduzindo para a pregação de hoje, é Paulo, Paulo, o meu espírito te basta. Nós queremos declarar que nós estamos satisfeitos com isso. Estamos satisfeitos em admitir que nós não temos força para terminar um projeto, mas que com o poder do Espírito nós faremos proezas. Nós estamos felizes em admitir a nossa fraqueza, de que os nossos projetos já estavam falidos por causa de nós, mas pela força do Espírito nós viveremos maravilhas.
Nós estamos felizes em declarar isso, Senhor, porque isso glorifica o Teu nome. Porque quando somos fracos, aí somos fortes. Porque quando reconhecemos que não conseguimos, então o Teu Espírito nos levanta na terra e nós fazemos proezas. Obrigado, Senhor. Vai com Tua presença sobre cada lar agora, cada membro dessa igreja, e muda isso. Faz essa obra, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. Assim, Senhor, eu oro. Que o Teu grande amor, Pai eterno, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a ajuda do Teu Santo Espírito, que tudo aquilo que nós ansiamos fazer, que é a Sua vontade, seja realizado. Assim eu oro. E quem crer diz, que Deus os abençoe. Irmãos, cumprimente na paz do Senhor.